Olá a todos, que Jesus esteja em nossos corações. Hoje, o tema que nós vamos falar é harmonia conjugal, relacionamentos, né? E renúncias. Está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sempre recomendamos para que depois, com mais calma, leiam um capítulo inteiro, porque geralmente a gente fala só de um tópico. E são vários tópicos que se entrelaçam nesse capítulo. Então, quando nós falamos a respeito de harmonia conjugal, de relacionamentos, né, de renúncias, sabe o que a gente sempre lembra? Harmonia conjugal. Aquela família margarina. Aquela família que todos vivem sorrindo, todos se respeitam sempre, aqueles que mesa farta, que tudo está certinho, que nada acontece de problemas. Mas nós sabemos, por experiência própria, até pelas nossas famílias, que não é assim que acontece. Que famílias têm suas desavenças, têm os seus desentendimentos. E às vezes a harmonia conjugal, ela é até abalada por tudo isso, né? E a renúncia? A renúncia é justamente isso. Muitas vezes nós temos que nos calar, nós temos que renunciar a alguma coisa em benefício de outros. E essa renúncia se relaciona também com os nossos familiares dentro de uma harmonia. Muitas vezes, para a gente nos entendermos melhor, a gente às vezes tem até que se calar naquele momento, renunciar àquilo que nós temos vontade de falar ou de fazer, para que não haja coisas muito mais complicadas. Mas faz parte do nosso relacionamento familiar. Então vamos pensar assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas vezes, os pais ensinam para os filhos, olha, você deve respeitar os seus avós, você deve respeitar as pessoas mais velhas, você deve ser educado. Isso faz parte. E aí, essas crianças, no relacionamento familiar, vê o pai gritar com o avô, vê o pai desrespeitar a avó. Quando eu digo pai, gente, não é o pai homem, são os pais, tá? Então vamos falar diferente. Vê os pais muitas vezes desrespeitarem os avós. E fala para mim que referência aquela criança vai ter. Poxa, meu pai fala que é para respeitar os mais velhos. Será que é só fora de casa? Eu tô vendo ele gritar com a minha avó, tô vendo ele falar alto com meu avô, minha mãe. E a referência dessa criança? Um outro exemplo. Muitas vezes a gente se desentende em casa, entre marido e mulher. E às vezes, até pelo que está acontecendo, é na frente das crianças. E aí, a criança logo pergunta, papai, você está brigando? Mamãe, vocês estão brigando? E sabe o que nós pais respondemos? Não, filho, não estamos não. É que o papai falou mais alto com a mamãe também ficou chateada com o papai. Não, não estamos brigando não. Mas a criança viu. Ela viu o pai falar mais alto com a mãe, ou a mãe falar mais alto com o pai. Ela viu a mãe chorar. E ela fica pensando, poxa, mas eu vi eles brigarem. Não seria muito mais fácil se nós chegássemos para os nossos filhos e falassem, olha, filho, a gente no momento nos desentendemos, né? E o papai ficou nervoso, gritou com a mamãe chorou, ficou triste, mas nós vamos sentar e vamos resolver esse problema. Porque aí, o que acontece? Quando a criança cresce, quando ela, né, se torna o seu relacionamento mais social, ela chega em casa triste, chateada, e o pai pergunta, a mãe pergunta, filho, aconteceu alguma coisa na escola? Não, não foi nada. Aconteceu, brigaram com você? Não, não foi nada. Por quê? Porque na vidinha dela, dentro da casa dela, muitas vezes ela viu acontecer coisas que ela sabia que estava errado. Mas o que responderam para ela? Que não foi nada. Então ela acha aquilo normal. É mais fácil dizer assim, não, não foi nada.
Então, às vezes, nós temos que pensar. Por quê? Nós sabemos que o nosso lar é o laboratório. É onde nós temos que processar, trabalhar o quê? Os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos. Por quê? Porque é fácil a gente ser polido, a gente ser educado, a gente ser bonzinho lá fora. Porque lá fora nós temos que passar uma imagem. Nós precisamos cuidar da nossa imagem. E dentro de casa? Dentro de casa é o laboratório. É onde muitas e muitas vezes nós temos que trabalhar. Trabalhar tudo aquilo do nosso relacionamento. E aí, nesse capítulo, tem uma parte que Jesus fala para nós: honrarás teu pai e tua mãe. E nós dizemos, sim, eu honro meu pai e minha mãe. Mas honrar nosso pai e nossa mãe, muitas vezes, é mais do que simplesmente respeitá-los. É cuidar deles, é olhar por eles, é velar por eles. Porque o nosso erro é o seguinte: nós achamos sempre que nós também não vamos ficar velhos. Mas tudo é questão de tempo. Os nossos pais, algum tempo atrás, eram jovens também. E hoje já tem necessidades básicas, muitas. E nós temos que trabalhar tudo isso para cuidar deles. Então, gente, o nosso evangelho de hoje, ele diz que a harmonia conjugal, a renúncia, o relacionamento, ele está contido dentro de casa. E é lá que nós temos que trabalhar. Para quê? Para nós seguirmos uma vida mais harmoniosa, para nós darmos exemplos aos nossos filhos, às crianças que convivem conosco. E assim, nós vamos tentando a cada dia nos melhorar, a melhorar o nosso lar junto com a nossa família. Então, é essa nossa reflexão de hoje, que fica para nós: como é que eu estou no meu lar? Entre os meus irmãos, entre os meus filhos, meu marido, minha esposa, meus pais. Vamos refletir. Essa é a nossa reflexão de hoje. Então, muito obrigada a todas. Fiquem com Deus.